Quando estamos com a atenção dividida, sempre alguma coisa vai ser deixada para trás. E nesse momento que você está tão distraída que até se perde dentro da sua rotina e não entende por que se sente distante do propósito. E vamos ser bem sinceras entre nós aqui nessa conversa, nesse vídeo. Você acha que Deus não te ouve, não está te ouvindo, está em silêncio? Ou é você que está tão distraída que não consegue ouvi-lo? Esse vídeo eu quero trazer para você um pouquinho da minha experiência nos últimos dias, no último mês. Eu estive esse período que eu resolvi ficar 7 dias sem entrar em rede social, sem o Instagram, mais precisamente. Mas primeiro que eu quero trazer para você nesse vídeo as causas e as consequências desse tempo sem estar ali rolando o feed do Instagram. O meu propósito inicial seriam 7 dias, mas acabou que eu fiquei um mês e ainda estou retornando bem aos poucos, na verdade. Eu já quero deixar para você, não como uma imposição, mas tudo que eu for falar aqui para você seja como uma sugestão, através das minhas experiências. Porque nós não podemos cair na comparação de realidades, né? Apesar de que o Instagram também é um lugar em que eu trabalho, então onde eu exponho os meus conteúdos, tantos que eu gravo aqui no YouTube, mas também alguns que eu faço lá no Instagram, e também um lugar muito fácil de me distrair. Então essa conversa de hoje é sobre essa distração. Até onde as distrações elas nos tiram do propósito, e isso acaba tirando o seu foco. Foi o que aconteceu comigo nesses dias. Então, me diga se você já teve a experiência de deixar uma panela queimar bem na sua frente. Eu, como dona de casa que cozinho quase todos os dias, me peguei esses dias mesmo, deixando uma panela queimar. E aí eu estava na cozinha fazendo outras tarefas, também relacionadas ali a estar cozinhando e tudo. E ainda assim, a gente é capaz de deixar uma panela queimar bem na nossa frente. Isso que acontece é um sinal claro de distração. Que você está com tantas demandas ao mesmo tempo, ou você está com a sua atenção dividida ali em várias coisas. E eu não sei se você é como eu, que eu estou fazendo uma refeição, mas eu já quero adiantar a próxima. Um pouco de ansiedade pelo futuro, mas eu já gosto de estar adiantando. Às vezes estou fazendo almoço, já quero adiantar algo para o lanche. Quem tem criança pequena sabe que existe essa demanda, né? E isso fica aquela atenção bem dividida, então é muito fácil de queimar a panela. Mas sabe que é assim na nossa vida. Às vezes nós estamos com tantas coisas e uma delas, quando você está com essa atenção tão dividida, em alguma coisa você vai focar e a outra vai se estragar. A outra vai ficar de lado e quando você vê, já arruinou, já estragou, já não tem mais volta. Ou algumas você tem que remendar, às vezes dá pra tirar um pouco ali, salvar. Às vezes não dá pra salvar mais nada, já foi tudo embora. Vamos pensar, pensa aqui junto comigo em qual área da sua vida que está como essa panela distraída ali no fogo, essa panela esquecida ali no fogo. Eu me peguei um pouco nisso, até nessa questão de... Eu sempre falo pra vocês muito sobre o devocional, sobre uma vida de propósito, sobre esse devocional de todos os dias, essa caminhada com Deus. E é muito fácil de nós nos distrairmos, principalmente nessa área, porque é uma luta constante que nós estamos. O apóstolo Paulo fala dessa luta entre a carne e o espírito, e ela é muito real, nós fazemos isso todos os dias. Então, é muito fácil nós nos pegarmos assim, distantes do nosso propósito. Sempre trago para você, quando falo de propósito, eu estou falando dessa nossa caminhada de todo dia. Então eu sei que dentro do meu lar, dentro da minha rotina, eu tenho um propósito para cumprir quando eu estou bem organizada, quando eu faço o que eu me proponho a fazer de maneira muito bem feita, ou quando eu tenho o meu tempo para descansar, para cuidar de mim. Eu também sei que isso faz parte do meu propósito. E quando você se pega assim tão distraída, colocando foco em algo que no fim das contas não vai te trazer tanto crescimento, não vai influenciar tanto ou trazer tantas coisas boas para você, é muito fácil nós distanciarmos
de ouvir a voz de Deus. E eu sempre falo para você, a primeira voz que nós temos que ouvir é a voz de Deus, é a voz do nosso Pai, aquele que te criou. Então, Ele tem as melhores respostas para aqueles nossos momentos que nós estamos com muitas decisões, muitas demandas, muitas dificuldades, buscando respostas. E às vezes a resposta do Senhor, de Deus, ela vai estar num silêncio, numa quietude. E aí que entra as redes sociais, porque aquele feed que passa muito rápido, principalmente quando são os vídeos curtos de poucos segundos, né? Não chega nem a 1 minuto. Eles geram em nós esse excesso de informação. Então você fica com sua mente ali sempre recebendo aquela sobrecarga de informação. Isso se torna na nossa mente um barulho, ela se torna uma confusão. São muitas vozes. Aí fica difícil ouvirmos a voz de Deus. Então eram essas experiências que eu estava tendo nesses últimos dias. Mesmo que eu entrava no Instagram, às vezes para ter uma ideia de vídeo novo para gravar aqui, um conteúdo legal, algo que eu pudesse me inspirar. Mas ainda assim, mesmo quando você tem as melhores intenções, ainda assim você pode se perder, você pode se distrair, porque as minhas intenções eram boas, mas o que faz de uma intenção boa partir para algo que vai não beneficiar, mas trazer más experiências, está no excesso. E aí eu quero levantar um ponto com você também, que é a questão que nós aprendemos, mas na verdade é um engano, você achar que a rede social, o Instagram, ele é para você se distrair e se entreter para passar o tempo, porque aquele excesso de informação, ele na verdade não vai descansar o seu cérebro, ele vai sobrecarregar, ele tá fazendo com que você gaste energia ali naquele processo ali de passar o feed, várias leituras que a gente faz ao mesmo tempo e várias informações diferentes, né? Então lá dentro do Instagram nós temos vários interesses. Então uma hora você tá vendo, uma hora não, né? Em poucos minutos você já viu uma receita, você já viu qual uma roupa nova que você quer, você já viu sobre o seu filho, você já viu, voltou pra comida e viu passou uma fofoca, e é assim que acontece. Então o nosso cérebro, ele vai gastando essa energia que acaba deixando cansado ao invés de descansar. Essa é uma das experiências que eu tive esses dias, então, quando eu fiquei sem, foi de sim, ter essa sensação de estar mais descansada, também com os pensamentos mais em ordem, mais alinhados. Mas a primeira coisa que eu quero trazer para você dentro disso é você ter a prioridade para quem você vai dar a sua atenção, logo começando nos primeiros momentos do seu dia, quando você acorda. Então, criar um hábito de você acordar e já pensar, fazer uma oração, pegar a sua Bíblia, fazer uma leitura, nem que seja uma leitura rápida, com certeza fará muita diferença na sua mente, fará muita diferença nessa questão de você estar mais focada ou você estar distraída. Porque se você quer ter essa vida em crescimento, crescer em todas as áreas, principalmente no seu crescimento espiritual, na sua caminhada com Deus, na sua vida com Deus, ela é diária. Essas distrações, elas nos tiram desse caminho. Você fica ali parada, né? Você fica sem as direções, você pode tomar um caminho errado, ou você nem consegue distinguir qual caminho você toma nas suas decisões no seu dia. Acaba sendo um atraso. E aí que eu não estou levantando a bandeira de que todo mundo tem que sair do Instagram. Eu acredito que não é isso que vai resolver mesmo se você tenha uma situação como eu estive, de estar com a mente talvez sobrecarregada com muitas coisas. Mas você saber direcionar o seu dia nas intenções do que você faz. Então, isso já começa de quando você acorda até a hora que você dorme. Nós estamos vivendo um período em que não dá mais para ficarmos distraídas, não dá mais para perder tempo, não dá mais para ficar só sobrevivendo aos dias e não encontrar esse propósito no que você está fazendo e não colocar essa intenção real nas coisas. Então ficar rolando o Instagram sem nenhum propósito, sem nenhuma intenção, perdendo horas, não ajuda, mas também sair dele 100% eu acredito que não é o que vai resolver. E nesse canal, então, eu sempre falo para você que essa vida de crescimento, ela é uma vida intencional. Então, eu realinhei a esse pensamento
de que tudo que eu faço no meu dia, ele precisa ser intencional, desde as coisas mais simples até as mais complexas que eu tenho que fazer. Quando você coloca os olhos no Senhor, quando ouve a voz de Deus ali te alinhando todos os dias, você vai aprendendo a colocar as intenções certas em cada coisa que você faz do seu dia. E o tempo certo. Então entra aqui também uma questão do seu planejamento, o quanto que você está bem planejada no seu dia. Você vai ver que você pode até tirar um tempo para estar no Instagram, para rolar ali um feed de vez em quando, até porque tem muitas informações boas, tem muita gente boa que você pode seguir, inclusive se você não me segue lá no Instagram, Nara Miranda. Então tem muitas coisas boas que nós podemos sim usufruir, onde na rede social, na internet. Hoje a internet você pode usar sim para te ajudar nessa vida de crescimento. Inclusive, se você não segue aqui também no YouTube, já segue. Então, passa por essa intenção no seu dia. Passa por esse planejamento do quanto tempo você vai colocar nisso, quanta energia você vai colocar nisso, porque uma das coisas mais importantes que tem que reger a nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, é ouvir a voz de Deus. Então, quando nós estamos com muitos barulhos do mundo, de tantas influências, ouvir a voz de Deus fica mais difícil, fica mais distante. E viver uma vida distante daquele que te criou é não ter direções claras, é não ter o seu propósito bem alinhado. E essa atenção dividida, ela é o seu maior inimigo quando se fala de propósito, é o seu coração distraído. Eu estou lendo um livro, vou pegar ele para mostrar. Esse é um livro que eu estou lendo recentemente. Se eu encontrar o link dele, eu deixo aqui embaixo. Mas ele fala sobre o nosso coração como de Marta. Ela traz a história de Marta e Maria, como tem o coração de Maria no mundo de Marta, um mundo em que nós estamos com tantos afazeres, tão distraídas de um lado para o outro. Como Jesus diz para Marta o quanto que ela estava distraída. Não que Marta não tivesse que fazer tudo aquilo que ela estava fazendo, mas Marta ter questionado Maria sobre a decisão dela é o que demonstrou, é o que transpareceu o que estava no coração dela, né? Que ela achava que seria a prioridade de Maria a mesma que a dela. E aí, quando a autora fala de um coração distraído, ela traz como uma das primeiras coisas que o inimigo usa para nos tirar do propósito, nos tirar do que realmente importa, para nos fazer ficar distantes. É esse coração distraído com tantas coisas. E aí, quando nós nos vemos, estamos distantes, estamos confusas, estamos com tantas coisas em mente, menos aquilo que o Senhor diz que nós somos. E aí, no momento do medo, no momento em que você tenha que enfrentar uma situação mais difícil, aquelas vozes estão gritando na sua mente muito mais do que a voz de Deus. Então, esse vídeo para você hoje é essa pergunta: onde está o seu coração? Está em ouvir a voz de Deus ou está com tantas distrações do mundo, com tantas vozes do mundo? E se você sente assim que está mais distraída do que ouvindo a voz de Deus, eu te faço um convite para você iniciar a sua vida devocional. Volte para aquele lugar em que você sabe que o Senhor te chama, em que Ele vai te dar as direções, em que Ele vai afirmar quem você é nele. Quando você for enfrentar as vozes do mundo, você vai estar bem fortalecida. Então deixei para você aqui nas descrições um plano de leitura para você seguir. E é importante que eu trago nesse plano para você um dia do descanso. Então foi uma das coisas que eu realinhei, em que eu parei para realmente prestar atenção novamente nesse dia do descanso, que é algo que eu proponho nesse plano de leitura. Você lê todos os dias, mas nesse dia do descanso, você pode ler sim a sua Bíblia, mas o importante é você parar para fazer esse respiro e você ter esse momento de ouvir a voz de Deus para o que foi percebido nessa semana que se passou, nas leituras que você fez, qual foi a parte que te chamou a atenção, um versículo na semana que te chamou a atenção, que o Senhor está querendo te alinhar para aquela semana. Então esse dia do descanso, tem aí o seu dia intencional, como um descanso intencional. Não só um dia em que você vai parar para talvez dormir até mais tarde, tirar um momento com a família, mas ter esse seu momento com Deus para ter o seu coração realinhado,
para cada vez mais você ouvir a voz de Deus e fugir das distrações. Estar centrada nesse lugar que o Senhor te chama para crescer e frutificar. Eu espero que esse vídeo tenha agregado a você, tenha te ajudado, e acesse o plano de leitura se você não acessou ainda, e se você não é inscrita, se inscreva nesse canal. Compartilhe com uma amiga e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!